E aí? A geração de vídeo por IA tá por toda parte, né? Prometendo revolucionar o cinema e tudo mais. Mas, vamos ser sinceros, além daquelas demos incríveis que a gente vê, o que dá pra fazer de verdade hoje? Nessa análise, a gente vai separar o que é hype do que é a realidade. Se a gente for olhar as manchetes, o papo é um só. Hollywood já era, a IA vai substituir tudo e é para ontem. A promessa é de uma revolução, assim, total, da noite pro dia. Só que a verdade é que a gente está nem perto disso. Existe uma barreira, um obstáculo fundamental que impede a IA de criar vídeos mais longos, coerentes, quem dirá um filme inteiro. E a palavra-chave aqui é essa: consistência. É a capacidade de manter um personagem, um cenário, uma narrativa igual de uma cena para outra. E é exatamente aí, nesse ponto, que a IA de vídeo hoje em dia falha feio. Para a gente entender bem essa tal de crise da consistência, vamos fazer uma comparação com um tipo de IA que, olha, quase todo mundo já usa. A diferença é toda essa aqui, ó. Uma IA de texto, tipo ChatGPT, ela tem o que a gente chama de memória contextual. Ela se lembra do que foi dito antes para poder continuar a conversa, a história. Agora, as IAs de vídeo, elas sofrem de amnésia contextual. Cada clipe é um recomeço. É como se ela esquecesse completamente o que acabou de criar. Vamos ver isso na prática. Olha só um exemplo. Um clipe curto de um personagem famoso de ficção científica, todo gerado por IA. É super detalhado, os efeitos sonoros são bons, a voz convence. Com as ferramentas certas hoje, qualquer pessoa consegue criar algo assim em poucos minutos. Mas e o que acontece quando a gente tenta continuar a cena? Aí a coisa desanda. Vira um desastre. O personagem muda, o fundo se transforma, a voz já é outra. Isso aqui mostra perfeitamente o problema da inconsistência. A IA simplesmente não consegue lembrar dos detalhes que ela mesma acabou de gerar. Mas calma, existe um jeito de contornar isso. A solução não é uma ferramenta mágica que faz tudo, mas sim um processo, um fluxo de trabalho inteligente. O segredo está nesse fluxo de 4 passos. Primeiro, gerar uma imagem parada do personagem. Depois, criar um quadro com ele na cena. Aí sim, animar o quadro e, por último, mas não menos importante, unificar a voz. É a combinação de ferramentas diferentes que resolve o problema. Ok, vamos ver esse fluxo de trabalho funcionando na prática. A gente vai criar, do zero, um personagem consistente. Um tipo de mascote para a IA Gemini. Pode até parecer meio estranho, mas o primeiro passo para um vídeo consistente é usar uma ferramenta de imagem e não de vídeo. O objetivo aqui é criar uma base sólida, sabe? Uma imagem de referência perfeita do nosso personagem. E aqui já vai uma dica de ouro. Para criar o personagem do zero, desativar a função de referência precisa dá mais liberdade criativa para a IA. Mas, se já existe uma imagem quase perfeita e a ideia é só ajustar um detalhezinho, tipo a cor, aí ativar a referência precisa é o caminho, porque ela mantém todo o resto igualzinho. Beleza? Com a imagem de referência prontinha, o próximo passo é colocar o nosso personagem numa cena. A gente usa essa imagem como um guia visual exato para a IA, garantindo que ele apareça de forma idêntica no primeiro quadro do vídeo. Agora sim, finalmente, a gente vai para a geração de vídeo. Pegamos aquele quadro estático, colocamos numa ferramenta de vídeo e usamos um prompt, uma descrição bem detalhada para dizer qual é a ação. E pronto, a cena ganha vida. E ó, um segredinho para economizar tempo. Sempre gere pelo menos umas 4 variações para cada comando. Isso aumenta e muito a chance de conseguir um resultado bom de primeira, sem precisar ficar refazendo o processo um monte de vezes. Certo? A parte visual, a consistência da imagem está resolvida. Mas aí surge outro problema. A voz do personagem fica mudando em cada clipe. Então, o passo final é unificar o áudio. A solução para isso está na edição. Primeiro, a gente gera uma voz consistente numa ferramenta de áudio. Depois, lá no editor de vídeo, a gente substitui manualmente só as falas do nosso personagem, mantendo o som original de todo o resto. Assim, a gente garante que a voz dele seja a mesma em todas as cenas. Então, tá, o que tudo isso quer dizer, no fim das contas? Qual é a moral da história? O que a gente fez aqui foi basicamente orquestrar diferentes ferramentas. Uma para a imagem do personagem, outra para o vídeo, uma terceira para a voz e um editor para juntar tudo. Nenhuma ferramenta sozinha ia conseguir esse resultado. A verdadeira habilidade está em saber combinar os pontos fortes de cada uma. E as novas tecnologias, como o Sora, da OpenAI, recursos como o Cameo e o Recut são, sem dúvida, um avanço e tanto. O Cameo mantém a aparência de pessoas reais e o Recut usa o final de um clipe para gerar o comecinho do próximo.
São passos super importantes para a continuidade, mas, por enquanto, ainda são peças que se encaixam num fluxo de trabalho maior. A grande conclusão é essa. Dominar a criação de vídeos com IA não vai ser sobre encontrar uma solução mágica, uma ferramenta tudo em um. O segredo vai estar em criar fluxos de trabalho inteligentes, que saibam combinar o que as ferramentas que a gente já tem oferecem de melhor. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Conforme essas ferramentas evoluem e se integram, que novos processos criativos vão surgir? Talvez a próxima grande inovação não seja um software, mas sim um processo, um novo jeito de fazer as coisas.